Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena de hoje, examinando uma série que fez um grande sucesso mundial e que dá visibilidade para uma questão social emergente em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que é o suicídio juvenil, e a série 13 Reasons Why, de Brian Yorkey, e que está disponível na Netflix. É um conjunto de 13 episódios em que, para quem não viu, a Anna Baker, uma adolescente, vai recapitulando os passos que levam ela ao suicídio. São 13 fitas cassete que ela grava, cada uma destinada a uma pessoa. E essas fitas vão sendo escutadas pelo Clay, e que vai então reconstituindo a experiência até chegar ao seu desenlace. Esse é um trabalho que foi muito criticado. Eventualmente, será que isso ajuda, assim, favorece pessoas que estão pensando no suicídio? Será que isso não é um estímulo, né? Outros argumentam que isso é justamente uma maneira de poder falar sobre o assunto, e de fato esse é um dos procedimentos de melhor repercussão e melhor aceitabilidade para o tema do suicídio. É falar sobre. Em geral, o suicídio ele vem em situações em que a pessoa vai parando de falar com os outros, de compartilhar seu sofrimento, de discutir as suas mazelas. Isso tem um efeito que é de aumentar, né, o volume das questões que nos habitam, dos impasses que nos atravessam e da angústia que a gente vai sofrendo. Então há uma relação, eu diria, entre um aumento da problemática do suicídio e o aumento da experiência de solidão, o aumento da experiência de isolamento, de hiperindividualização, que caracteriza a nossa época assim, de forma mais extensa e polimórfica. Mas o filme ele capta uma coisa muito interessante que diz respeito à psicanálise, diz respeito a esse procedimento de falar, né? O que acontece? Ela vai recapitulando os seus maus encontros e ela vai fazendo isso falando. Ela vai falando para uma fita, né? Para uma fita cassete, para um gravador, ao modo de uma biografia ou de um diário íntimo. E enquanto ela vai fazendo isso, ela vai recuperando assim a sua capacidade de se ligar ao outro. Tanto que, e é esse o ponto que eu quero enfatizar aqui, tanto que depois de gravar as 12 fitas, há uma alteração assim no processo dela e ela decide falar com o psicólogo da escola. Ela toma coragem, né, e então decide que ela vai pedir ajuda. Fato muito importante. Muitos suicídios são evitados por esse gesto. Tanto que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, presta um serviço enorme, né? Consegue salvar muitas vidas apenas com isso, né? Um telefone, você liga, fala com uma pessoa, e isso faz você se escutar, isso faz você alterar a sua relação com essa ideação e com o ato. Bom, um aspecto dessa recapitulação que ela vai fazendo é muito interessante e que diz respeito ao fato de que, por exemplo, num determinado episódio, ela vai brincar com uma menina para se deixar fotografar e aparece o rapaz, que é uma espécie de fotógrafo, e tira a foto dela beijando outra menina. E ela fica muito assustada com aquilo, ela teme que aquilo venha a público, e daí ela vai tirar satisfação com esse tal fotógrafo e pede então os originais. E o fotógrafo de fato concede isso a ela, e depois disso, vamos dizer assim, solucionado, ele faz um pedido. Ele faz um pedido que a gente vê que é difícil para ele. Ele diz assim: você não quer sair comigo? E nessa hora, né, ela que se sente assim tão humilhada, tão isolada, não querida pelos outros, ela que está assim tão atormentada, o que ela faz? Em vez de entender que aquele é um movimento difícil para o garoto, ela ri do garoto. Ela tira o sarro. Ou seja, ela faz com ele aquilo que ela estava sentindo que os outros estavam fazendo com ela.
A série está repleta disso, né? Bullying, maus tratos, exposição de intimidade, baseado nesse desencontro, né? Em que cada qual se sente sozinho, cada qual se sente menos, cada qual se sente humilhado, e diante de um passo que o outro dá nessa direção, né, para romper isso, o que vem é mais humilhação, mais descaso e mais, vamos dizer, incapacidade de escutar o outro. Mas isso, então, só para exemplificar qual é a lógica do seriado, até esse capítulo final, em que ela se une de coragem, vai ter com o psicólogo. E aí nós temos uma aula, eu recomendo aos meus alunos que assistam, porque é uma aula de tudo que a gente não deve fazer nessa situação. É uma espécie assim de antipsicólogo. Se você quer arrumar uma encrenca para o seu paciente, haja como esse tal sujeito agiu nesse encontro tão delicado. Em primeiro lugar, ele se mostra assim, inquieto, meio nervoso, porque está tocando o telefone e ele tem uma desavença com a esposa e o telefone toca uma vez, o telefone toca duas vezes, e ele então não se coloca integralmente ali na relação com a Ana, que está contando o seu sofrimento. Péssimo. Né? Quando a gente está assim ali, mas em outro lugar, quando a gente não faz de tudo para acolher nossos pacientes, ponto negativo. Mas isso, até aí, bom, passável. O segundo ponto é que então chega um momento em que ela conta que teria havido um abuso, ela sofre um abuso por parte de um colega da escola. Diante disso, né, a primeira atitude que a gente deve ter é se interessar pelo impacto do que aconteceu com esta pessoa, né? Como que ela viveu isso? Como que se deu essa violência? Por quê? Porque as situações traumáticas, elas nos calam, nos silenciam, elas roubam nossa palavra. Então a primeira função do psicólogo é autorizar que isso possa ser contado, que isso possa ser dito, que isso possa ser falado, compartilhado com o outro, mas sobretudo escutado pelo próprio sujeito. Mas não. O que o nosso amigo faz, né? Ele puxa a escuta dele para uma dimensão assim judicialista. Ou seja, ele quer saber se houve ou não abuso. Ele quer saber se de fato ela não deu autorização, ele quer saber se ela estava bêbada, ele quer saber se ela disse não, se ela disse quantas vezes ela disse não. Ou seja, ele destitui aquele sujeito do seu momento de angústia e contradição, e de divisão subjetiva, em que ela está vencendo uma resistência enorme para estar ali com ele. Ou seja, em vez de valorizar isso, ele tira ela para a cena judiciária, da investigação. Por que ele faz isso? Terceiro erro. Né? Porque ele está interessado na imagem da escola. Ele quer saber como é que isso vai repercutir naqueles que financiam. Ele quer saber como é que isso vai incidir na relação dele com a chefe dele, que é outra que está obsessionada com o que os pais vão falar, o que os outros vão pensar. Ou seja, ele está reproduzindo a lógica que cria o bullying, a lógica da exposição de imagens, a lógica de quem está certo e quem está errado, quem é popular e quem é o perdedor. E ele acolhe esse momento dela na mesma lógica da qual ela está se queixando. Então, com isso, quarto erro, ele impede que ela encontre o seu caminho para fazer o que for com isso que os outros fizeram com ela. Ele impede que ela encontre e se coloque que resposta ela poderia dar, que resposta eles juntos poderiam pensar. Ele corta o laço com ela e a deixa sozinho mais uma vez. Quando ela percebe isso, quando ela percebe, por exemplo, no olhar dele, olhar assim, de dúvida, aconteceu mesmo, é aquele mesmo olhar que diz, mas você estava de minissaia, quem mandou pôr a minissaia? Mas você estava meio alegrinha, quem mandou sorrir para ele? Ou seja, ela não está entendendo nada. Seja tomando isso pelo lado do crime, seja tomando isso pelo lado da proteção do seu próprio narcisismo. E quando ele faz isso, ele impede que ela encontre o seu destino, encontre a sua resposta, encontre algum compartilhamento das decisões que ela pode vir a tomar a partir daí. Ou seja, ele não deu cidadania para o sofrimento dela.
ele no fundo está indicando assim, o seu sofrimento nós vamos mandar para o juiz, o seu sofrimento nós vamos mandar para o chefe da escola, o seu sofrimento nós vamos usar para acusar o cara ou acusar você, porque é isso que vai acontecer na razão judiciária, né? É a procura de culpados e não a procura da responsabilidade e principalmente da implicação, né? A implicação que o sujeito pode ter com aquilo que lhe aconteceu. Ela sai indignada, ela sente que ela não foi escutada e daí acontece o pior, né? Então, muito pior do que ter ficado em silêncio, ter deixado ela falar, ter deixado ela se escutar, foi essa intervenção desastrosa desse antipsicólogo, um ótimo contramodelo que está aí para todo mundo estudar e não repetir. Gente, falando nisso, o Desejo em Cena volta o mês que vem com um trabalho, acho potencialmente muito interessante, muito importante para a discussão contemporânea do Brasil sobre educação, que é o filme do Cacau Roden, chamado Nunca Me Sonharam. Assista o filme, que vai entrar em cartaz agora, e que tenta promover uma discussão sobre que tipo de desejo a gente consegue inventar, que tipo de desejo a gente consegue destinar para essa juventude que está chegando aí. Para receber mais Desejo em Cena, clique aqui na aba desse programa. Obrigado.